Novamente, boa noite a todos. O que pode cair, né? Funções modulares. Na verdade, o que vai cair, né? Funções exponenciais e funções logaritmos, tá? Essas três funções: funções modulares, funções exponenciais e funções logaritmos, ok? Aí, dentre essas três funções, eu vou destacar uma a uma aqui nos slides, tá ok? A primeira funções modulares. As funções modulares é o seguinte. Então você tem módulo de x igual a x se o x for maior ou igual a zero, ok? Essa é a definição de módulo. E troque o sinal do x se o x for negativo. É isso que significa módulo de x. Se você olhar nessa primeira parte aqui, a qual eu estou passando o mouse, é o seguinte. O gráfico é uma reta, né? Então, nessa primeira parte aqui, ó, o gráfico é uma reta. Então, se eu fizer isso aqui, era uma reta que passa no eixo, que passa aqui, né, na origem, tá? Passa no primeiro e no segundo quadrante. E essa outra reta também passa na origem, mas passa no segundo e no quarto quadrante, desculpa. Aí o que acontece? Quando eu juntar as duas, eu vou pegar o seguinte, olha. Construa o gráfico, tá aqui o gráfico, o plano cartesiano, desculpa. Aí você vai construir agora o desenho. Então, olha lá. Então, aqui, para a parte que for aqui, x, que for maior ou igual a zero, ou seja, que está para a direita, você vai usar o gráfico da reta x. E para que está para a esquerda, ou seja, quem for x negativo, você vai usar a reta menos x, tá aqui. Só que vou usar só a parte positiva. Por isso que o módulo de x é sempre positivo. Deu para entender? Então esse que está em azul é o v do gráfico da função. Então olha o que acontece. Construa o gráfico da função módulo de x. Foi isso que eu construí aqui com vocês. Ó. Módulo de x está aqui no slide, né? Está um pouquinho com delay. Está aqui no slide um módulo de x, ó. Esse é o gráfico aqui, ó. Tá? O gráfico é um V, onde esse V ele vai tocar na origem, que é o ponto zero aqui, ó, que é a origem, tá? Eu coloquei o zero, vai aparecer para vocês aí, tá aí apareceu. E aqui a reta x, né? Para a direita reta x, para a esquerda reta menos x. Fazendo a junção das duas da letra V, tá? Aqui é o eixo x, vou colocar até aqui a palavra eixo x. E aqui é o eixo y. Eixo y. Alguma pergunta? Então aqui deu para entender, né? O módulo de x. Confere? Então olha lá. Se cair essa questão aqui, ó, construa o gráfico da função módulo de x menos 1. Construa o gráfico da função módulo de x menos 1. O que é que ele quer fazer aqui, ó? Então, eu construir a função de módulo de x menos 1. Quer construir essa função. Então, essa função vai ser a f de x. O que é que eu vou fazer? Na prática, eu vou fazer isso aqui, ó. Na prática, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá aqui o gráfico. Vocês conseguem entender? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz na prática?
eu desloquei o V que estava passando pela origem, né? Que estava bem aqui, ó. Né? Eu desloquei o V uma unidade para A. Ficou horrível. Eu desloquei o V uma unidade para a direita, ok? Então, eu desloquei o V uma unidade para a direita. Ficou com delay, não foi? Ok? Então, olha lá. Então, aqui, em vez de tocar o V tocar no 0, ele vai tocar no 1, né? Por que ele vai tocar no 1? Porque você vai achar a raiz do módulo, você vai achar aí na equação. O que é isso? Você vai fazer x menos 1 igual a 0. Daqui implica em quê? Que o x é igual a 1, ó, tá? Então ele vai tocar no 1, bom? Beleza. No eixo x ele toca no 1. E no eixo y ele vai tocar em qual? No eixo y você vai calcular o f de 0. F de 0 é o módulo, no lugar do x, troque por 0. É o módulo de 0 menos 1. 0 menos 1 dá 1. Só que em módulo isso é 1. Então, bem aqui, eu vou trocar a cor para a gente poder entender. Aqui no eixo Y vai ser o número 1, que eu coloquei em verde aí. Tá ok? Dúvidas? Beleza. Mas se ele pedir agora o gráfico da função módulo de x mais 1. Então, se ele pedir a função módulo de x mais 1, né? O que é que eu tenho agora? Se eu pensar em f de x, é o módulo de x mais 1, certo? Isso pode ser reescrito como módulo de x menos 1, ok? O que é que eu fiz? Um jogo de sinal, menos com menos dá... Eu acho que travou a imagem. Travou a imagem? Eu vou sair e depois eu volto, tá? Vou sair aqui e eu volto, tá? Voltando ao que eu estava falando. Tá aparecendo aí? Faça o gráfico da função módulo de x mais 1. Então, a função eu vou reescrever como assim. Por quê? Eu vou já te explicar por quê. O que é que você vai fazer? X mais 1 igual a 0. Daqui você vai encontrar que o x é igual a menos 1. Beleza. Então, onde vai tocar o eixo x é no ponto menos 1. Ok? E se eu fizer o f de 0 no lugar do x troco por 0. Então, 0 mais 1 dá 1 e o módulo de 1 é 1. O que acontece em relação ao anterior? Vai ser o mesmo V, mas agora ele vai estar deslocado uma unidade para a esquerda. Então, aqui, olha, está uma unidade para a esquerda. Tá ok? Eu coloquei aí o menos 1 em vermelho, ó, tá bom? Foi justamente isso que eu coloquei aqui, ó. Menos 1. Pode falar, amigo. Pegar o gráfico do módulo de x, né?
que é esse gráfico aqui, ó, módulo de x, tá? E você vai deslocar uma unidade para a esquerda. Uma unidade para a esquerda. Tá ok? Quando resolvo essa equação, x módulo de x menos 1 igual a 3, o que é que eu quero que faça? Você vai pegar o que está dentro do módulo, x menos 1 igual a 3, ou o que está dentro do módulo, x menos 1 igual a menos 3. E você vai resolver a equação, normalmente. Quando você resolve essa primeira, você vai encontrar que x igual a 3 mais 1. Daí você obtém que x é igual a 4. Ok? Então, olha lá. Vamos entender uma coisa. O que significa? Significa que esse ponto bem aqui é igual a 4. Ó. Então, a distância do 1 até o 4 é quanto? 3, né? Porque se eu andar 1 mais 3, volta para o número 4. Deu para entender? E a outra equação é x menos 1 igual a menos 3. X menos 1 igual a menos 3, você vai resolver aqui. X igual a menos 3 mais 1. Não anda, né? Aí se você tiver agora... Professor, uma dúvida nessa aí que eu estava explicando. Pode falar. Esse ou aí tem que ter, né? tem que ter. Ou Tem não? que ter, obrigatório. Tem que ter, né? Obrigatório. Ah, Tem tá que ter, bom. Tá, tá? ok. Obrigatório. Aqui no próximo exemplo, no B, é a mesma história. Tudo que está dentro do módulo é igual a 5, aí você escreve ou tudo que está dentro do módulo é igual a menos 5. Aí desenrola. Bom? Aqui, 3x igual a 5 mais 1. 3x igual, você faz a conta, dá 6, né? X é igual a 6 dividido para 2. Opa, errei, para 3. E aqui o x é igual a 2. Ok? X, opa, errei de novo aqui. 3x é igual a menos 5 mais 1. 3x igual a menos 4. X igual a menos 4 dividido para 3. Nem tente fazer essa conta, dá uma dízima periódica simples. Então deixa assim mesmo. Não tem nenhum problema de dar fração, tá bom? Existem essas duas opções aí para a gente fazer. Aí fechou a equação, tá? Creio que a prova vem assim. No caso, ficaria a fração mesmo, né, pessoal? Não tem nenhum problema, tá? Tá. Aqui é justamente isso, mostrar que pode aparecer um número bonitinho, né? E mostrar que pode aparecer uma fração, não tem nenhum problema, tá? Para as inequações modulares. Para as inequações, você segue também o mesmo ritmo, ó. Se o K, só avisando que esse K ele tem que ser positivo, se for negativo não faz sentido, tá? Se o K for positivo, então módulo de x menor que K, aqui pode ser menor ou igual também, tá, galera? Aqui pode ser menor ou igual, então módulo de x menor ou igual a K, isso implica em menos K menor ou igual a x menor ou igual a K. Então pode ser uma das duas opções, ou é menor que K ou é menor ou igual a K.
qual é a moral da história? É que qualquer número que está nesse intervalo que eu vou destacar em vermelho é solução do problema, ó. Ok? É solução do problema. Então, vamos resolver, usando essa notação, vamos resolver as inequações. Então, resolva as inequações modulares. Letra A. Módulo de x menos 1 menor que 3. O que é que isso implica? Implica que quem está dentro do módulo está preso entre menos 3 e 3. Deu para entender esse passo? Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar esse menos 1 para os dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda, mas com o sinal trocado no caso, né? Então fica menos 3 mais 1 menor que x menor que 1 mais 3. Deu para entender? Ok? Deu. Beleza. Então aqui você resolve, né? Então aqui dá menos 2 menor que x menor. Aqui você resolve dá 4. Ok? Então qualquer número que esteja entre menos 2 e 4 resolve o meu problema. Tá bom? Se eu fosse colocar em reta, seria isso aqui, ó. Colocando aqui a reta, né? Então aqui resolveria o meu problema. Bem aqui seria o menos 2 e bem aqui seria o 4. Qualquer cara que tiver aqui dentro resolve o problema. Por exemplo, o 3 está aqui dentro? Tá. Resolve meu problema? Resolve. Ok? Beleza. Próximo. 3x menos 1 menor que 5. Então, isso implica em quê? Que quem está dentro do módulo, que é o 3x menos 1, isso tem que estar preso entre menos 5 e 5. Daqui, menos 5 mais 1 menor que 3x menor que 5 mais 1. Menos 5 mais 1 dá menos 4, menor que 3x, menor que 6. Esse 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então fica que o x vai ser 6 para 3. Esse primeiro caso aqui não dá para fazer a conta, vou só abaixar ele. 3, 4 terços negativo, x, e aqui dá para fazer a conta aqui dá 2. Portanto, está aqui a solução. Ó. Bom? Se for... Não. Vamos... Deixa eu ver um negócio rápido aqui. Vamos apressar um pouco. Tá. Se for menor ou Obrigado. igual, continua a mesma história. Por exemplo, vou fazer o C aqui para vocês. Ó. Então, módulo de 2x mais 4, isso tem que ser menor ou igual a 6, por exemplo. O que é que isso implica? Isso implica que o menos 6 é menor ou igual a 2x mais 4 menor ou igual a 6. Aí aqui você vai distribuir o 4 que é positivo para ficar negativo para os dois lados. Então fica menos 6 menos 4 menor ou igual a 2x menor ou igual a 6 menos 4. Aqui dá para fazer a conta que dá menos 10. Cuidado com os sinais. Repete 2x menor ou igual a 2. Ok? Chegando aqui, eu pego o que dá menos 10 dividido para 2, menor ou igual ao x, menor ou igual ao 2 dividido para 2. Dá para fazer as contas dos dois lados, então aqui fica menos 5, menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Está aqui a solução. Ok? Não significa que um lado vai ficar positivo, outro lado vai ficar negativo, tá?
Deixa eu procurar aqui, porque coincidentemente deu aqui, né? Mas não é, ó. Vocês entenderam a letra C? Sim. Sim. Então vamos fazer aqui a letra D para não dar negativo de um lado positivo, do lado negativo. Vamos fazer assim uma bem fácil. Por exemplo, vamos pensar no x menos 10 menor que 1, menor ou igual. Então menos 1 menor igual a x menos 10 menor, vou colocar um 2 aqui, um 3 aqui, né? Para dificultar a conta. Então aqui dá 1, menor ou igual. Menos 1 mais 10 menor ou igual a 3x menor ou igual a 1 mais 10. Aí resolve-se a conta. Menos, aqui não, desculpa, errei. Vai dar 9 positivo menor ou igual a 3x menor ou igual a 11. Daqui dá o 9 dividido para 3 menor ou igual a x menor ou igual a 11 dividido para 3 também. Aqui dá para fazer a conta, que vai dar 3 menor ou igual. E aqui não queira fazer, deixa em forma de fração mesmo. Tá? Então se cair assim, não se perturbe, tá ok? E professor, e se o módulo for menor ou igual a 0? O que ele quer dizer? Que você vai fazer igual a 0. Letra E. Lembra lá que esse K ele tem que ser o quê? Positivo. Mas ele pode ser no mínimo 0. Se for o 0, o que é que acontece? Vai acontecer isso aqui na letra E. Módulo de x menor ou igual a 0, isso implica em quê? Que o x de cara é 0. Aí eu vou fazer a letra F. Módulo de x menos 1 menor ou igual a 0. Isso implica em quê? Que o x menos 1 é igual a 0. Isso implica em quê? Que o x direto é igual a 1. Deu para entender? Beleza. Se você tiver a letra G, módulo de 5x mais 2 menor ou igual a 0, o que é que isso implica? Que o 5x mais 2 tem que dar 0. Isso implica que o x é igual a menos 2/5. Ok? Tá bom? Então quando é 0 não tem graça. Por isso que eles colocam aqui maior que 0, né? Tá bom? Ok, professor. beleza. Feito isso, as equações modulares foram embora, né? Então, recapitulando, construímos, né, pelo que a gente acabou de fazer, né, construímos gráficos da função modular, né? A função modular é um V, né? Tá aqui o gráfico da função modular. Aí o que acontece? Se deslocar para a direita, anda tantas unidades, ou o número que você representou. No caso aqui foi 1 para a direita, no caso aqui foi 1 para a esquerda, né? Só cuidado quando for andar para a direita e para a esquerda. Se o K é positivo, anda para a direita, se o K for negativo, anda para a esquerda, tá? Independente do número que aparecer aqui, o K no caso é 3,2, ele andou para a direita 3,2. No caso aqui o K é menos 5,4, andou para a esquerda menos 5,4. No caso aqui o K é igual a meio, andei meio para a direita, tá ok? Sem problema algum. E no caso aqui da última, o K era igual a menos 1/3. Feito isso, a gente encontrou as equações modulares, né? Esse tipo de equações que vai cair na prova tem duas opções. Módulo de x igual a 1k, esse k tem que ser positivo. Por quê? Porque se você fizer uma letra C aqui, módulo de x menos 1 igual a menos 4, qual é a solução? É o conjunto vazio. Por quê? Porque desse lado aqui, ele vai ser um número sempre o quê?
maior ou igual a zero. Então, desse lado, no mínimo, ele vai dar zero, do lado do módulo. Como é que um número zero pode ser igual a um número negativo? Impossível, matematicamente. E se o número for positivo, piorou ainda, né? Então, por isso que desse outro lado, do lado direito, tem que ser um número positivo para poder fazer as coisas. E se for igual a zero, letra D, módulo de x menos 1 igual a zero, você faz direto quem? X menos 1 igual a zero, daqui de cara x é igual a 1, tá bom? Por isso que o zero também não tem graça nessa situação, tá bom? Aí fomos para a inequação modular. A inequação modular desse tipo aqui, em que o k tem que ser positivo, então módulo de x menor que k, isso implica que o x está preso entre menos k e k. Ok? Agora vamos para as funções exponenciais. As funções exponenciais... Professor, eu quero ver só um gráfico aqui. Qual? Do exercício. Qual? F de x é igual a módulo de 2x. É igualzinho o módulo de x. Só vai mudar... Só vai mudar a imagem. Tá? Deixa, foi bem você colocar isso para poder entender aqui, que me perguntaram, né? Vai ser igualzinho esse aqui, ó. Certo? Sim. Ok? Só que aqui é o seguinte, olha. Quando x é 1, o módulo de 1 é 1, certo? Aqui é 1. Deu para entender o que eu falei? Ó, quando x é 1, que eu grifei aqui, certo? Observa que ele pontilha vai chegar onde? No 1, aqui em cima no y, certo? No que você quer fazer é o clone desse. Deixa eu colar ele aqui, Ctrl C, copiar e fazer ele bem aqui, ó. Tá aparecendo para vocês? Tá com delay? Não, tá ok. Que no meu tá com uma diferençazinha de... Então, qual é a moral da história aqui? Nesse aqui, quando for 2x, ó, vou colocar um 2 aqui dentro. É que quando aqui for 1, aqui vai dar 2, ó. Menos 1, aqui vai dar 2. Só vai mudar a imagem, deu para entender? Quando aqui for 2, aqui vai ser quanto? 4. Para o x eu vou andar de 1 em 1 e para o y eu vou andar de 2 em 2. Deu para entender? Sim, o gráfico é o mesmo então. O gráfico teoricamente é o mesmo, não é o mesmo, teoricamente, tá bom? Sim. Tá? Deixa eu só organizar aqui e construir o gráfico. Isso aqui é o módulo de 2x, tá? O módulo de 2x é a mesma coisa que 2 módulos de x, tá? Então você pega o módulo de x e multiplica por 2. É a mesma história, ok? Nas exponenciais é qualquer função de real em real com f de x igual a elevado a x. Esse a tem que ser positivo e diferente de 1, tá? Aí só tem duas opções. Se o a é maior que 1, ou seja, se o a é maior que 1, ou seja, o a maior que 1, implica que a função é crescente, tá? Isso aqui é importante. A função vai ser crescente, desde que o a seja maior que 1. Aí como será o gráfico? O gráfico vai ter essa carinha aqui. Sempre essa carinha, sempre. Ok? Mas o que acontece é o seguinte, independente da carinha dela aqui, sempre o f de 0 vai dar o número 1. Por quê?
Porque f de x igual a elevado a x implica em quê? Que o f de 0 é igual a elevado a 0. Todo número elevado a 0, com exceção do 0, dá 1. Ok? Deu para entender? Tá, tá ok esse também. E essa função ela é crescente. Bom? O que pode acontecer? O que pode acontecer é esse outro caso, é que o A está preso entre 0 e 1, né? Então aqui o A ele é menor que 1 e ao mesmo tempo maior que 0. Maior que 0 é para garantir que ele é positivo, né? Mas acontece que agora a função vai ser decrescente. Quando vocês forem estudar o cálculo, que é o próximo semestre, vocês vão entender melhor aqui a questão do limite, né? Então, ó, o gráfico é totalmente ao contrário, mas continua valendo aquela história que eu falei ainda agora. Qual foi a história que eu falei ainda agora? Que o f de 0 vai dar sempre o número 1, né? Por quê? Pela mesma história. Então, f de x é igual a elevado a x. Isso implica em dizer que o f de 0 é igual a a elevado a 0. E isso aqui dá 1. Ok? O que pode acontecer é uma curva mais acentuada ou menos acentuada, dependendo do valor do A. Tá? Então, vamos pensar aqui no 0,5 e o 0,7. Né? Aí é uma questão de comparação, né? Tá ok? É justamente essa questão da crescente e decrescente, ela vai ajudar agora nas questões de inequações. Beleza. Feito isso, a função exponencial é injetiva. Que diacho é isso? Injetiva é justamente isso que está escrito aqui, ó. Então, se você tiver uma igualdade em que tem a mesma base, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a regra do Pacheco nas bases, né? Corta, corta. Isso implica que x é igual a y, ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Transformar as equações numa mesma base. Olha aqui o resolva. Resolva as equações exponenciais. 64 não é a mesma base que 2. Então, como eu sei que o 2 é primo, eu vou pegar esse 64 e decompor em números primos. O primeiro, claro, é o 2. Metade de 64, 32. Metade de 32, 16. Metade de 16 é 8. Metade de 8 é 4. Metade de 4 é 2, metade de 2 é 1. Quando chegar no 1, você para. Aqui você vai ser só contabilizar. Isso aqui é o 2 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então aqui você reescreve o 64 como 12 elevado à sexta potência. O que isso implica? Que você igualou as bases. Então aqui você pode fazer a regra do Pacheco. Cortou o 2 com 2. De cara pela injetividade, o x tem que dar 6. Ok? Essa é a mais simples possível. Tá? Provavelmente não vai cair na prova, mas ela serve para resolver outras mais difíceis. Tipo a questão B. Na questão B, eu já sei que o 5 é a base, né, que não tem jeito, daí não sai porque o 5 é primo. E vou decompor... Oi, pode falar? Hoje, quando eu resolvi, não entendi. 625. Vou dividir por 5, isso dá 125. Divide por 5, isso dá 25. Divide por 5, isso dá 5. Divide por 5, cheguei no final. Isso aqui é o 5 elevado à quarta potência. Então, reescrevo 625 como 5 elevado à quarta potência. Daqui, eu corto as bases, que é 5, e igualo os expoentes, que um expoente é o x mais 2, o outro é 4. Aqui eu fiquei com uma equação do primeiro grau, ou seja, o x é igual a 4, é mais 2, passa para o outro lado, menos 2. 4 menos 2 dá 2. Ok?
falando só, por causa da conexão, né? Caso Tá. só igualar as bases. Beleza. Então o objetivo das equações é igualar as bases, justamente. Vamos resolver essa. Essa aqui é parecida que está lá no na avaliativa lá, né? Você vai pegar a base que é 3, o expoente é x ao quadrado menos 2x, e vai fazer esse 243, decompor ele. Como? 243 dividido para 3 dá 81, dividido para 3 vai dar 27, para 3 dá 9, para 3 dá 3, para 3 dá 1. Então aqui de cara é um 3 elevado à quinta potência, né? Então aqui é quinta potência. De novo, igualou as bases, tchau, tchau, 3, sobrou x ao quadrado menos 2x, isso é igual a 5, ok? O que você vai fazer aqui? X ao quadrado menos 2x, passa para cá, mais 5 passa a menos 5. Daqui você está diante de uma equação do segundo grau, né? A gente resolveu lá na segunda avaliação, né? Então aqui o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale menos 5. Aí você vai atrás do delta. Quem é o delta? É B ao quadrado menos 4 que multiplica o A, que multiplica o C. Daqui eu tenho que o delta é igual a quem? Parêntese menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica o 1, que multiplica o menos 5. Daqui eu tenho que o delta é igual. Aqui nunca vai dar negativo, porque está ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. E aqui eu faço um jogo de sinal. Menos com menos dá mais, 4 vezes 5 dá 20. Então, meu delta deu 24. Acontece que o delta não tem raiz quadrada exata, né? 24 não tem raiz quadrada exata. O que é que eu vou fazer? Pego 24 e decomponho em fatores primos. 2, 12, 2, 6, 2, 3. Ok? 3. Se eu observar, eu posso escrever 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Se eu fizer 4 vezes, dá 24. Eu vou reescrever o delta como sendo 4 vezes 6. Beleza. Feito isso, vou para o segundo passo. O segundo passo é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Substitution. X igual menos parêntese menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 24, só que eu escrevi como 4 vezes 6, né? Tudo isso sobre 2 vezes o a, que é 1. Daqui eu obtenho que jogo de sinal, menos com menos dá mais. Raiz quadrada do número 4 é 2, a de 6 só Jesus sabe. Divide por 2. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou simplificar. Se eu tiver uma fração assim, ó, A mais C dividido por B, é porque o A pode ser dividido por B e porque o C pode ser dividido por B. É isso que eu vou fazer aqui, ó, tá? Então aqui eu vou fazer o quê? 2 dividido por 2, mais ou menos 2 raiz de 6 dividido por 2. Só que eu sei que o 2 por 2 dá 1, mais ou menos a raiz de 6. Então, o que acontece? Sobra 1 mais raiz de 6 e aqui sobra 1 menos raiz de 6. Essas são as duas raízes, não tem nenhum problema de dar raiz complicadas, ok? Pode falar. Aqui, ou vai ser esse cara, ou vai ser esse outro cara. Ou é 1 mais raiz de 6, ou é 1 menos raiz de 6. Só tem um detalhe que lá na lista que ela pede para resolver, bem aqui não é menos 2, é mais 2x, tá? Só vai mudar esse detalhezinho, mas o resto tudo é igualzinho, tá bom?
perguntar por que tá -2 no do senhor. É, porque eu coloquei no meio. Tá? Mas é só você trocar o sinal. Então aqui no final vai ficar trocado -1 mais raiz de 6 e -1 menos raiz de 6, tá bom? As inequações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não. As inequações. As inequações. As inequações, ela vem da monotonicidade. Essa palavra linda aqui. Alguém sabe o que é isso? Monotonicidade. O que é que significa? Que a função, ou ela é crescente ou decrescente. Bom? Então a função, ela é crescente ou ela é decrescente? Existem dois tipos, se o A for maior que 1. Se o A for maior que 1, o que é que isso implica? Que a função exponencial é crescente, certo? Então aqui é o seguinte, existe dois casos, ó. Existe esse caso aqui, que o A elevado a x é menor que A elevado a y, cortando as bases, porque o A é maior que 1, implica que o x é maior que y, tá? Ctrl C. O que acontece? Tem 4 casos, na verdade, né? Porque pode acontecer esse outro caso aqui, ó. Esse outro caso que seja maior. Então aqui continua valendo o maior. Deu para entender o que eu falei? Quais são os outros dois casos que tem? Alguém pode me ajudar? Quando A é menor que 1. Não. Aqui. Dentro desse A maior que 1, existe 4 casos. Já fiz 2 aí, certo? Quais são os outros 2? Porque pode acontecer isso aqui, ó. Maior igual. Aqui fica maior, x menor igual. Deu para entender? Ou maior igual ou menor igual. Deu para entender? As 4 possibilidades. Vocês entenderam o que eu falei? Deu, professor. Entendi. Então aqui, ó. O A elevado a x for menor ou igual a A elevado a y, isso implica em quê? Que o x é menor ou igual a y. Ou o A elevado a x é maior ou igual a A elevado a y, isso implica em quê? Que o x é maior ou igual a y. É isso que significa, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso colocar um igual aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? O 2 elevado a 4x menos 6, isso pode ser menor ou igual a 32. Só que 32 é 2 elevado a quinta, tá? Aqui as bases são iguais, posso fazer o pachaco, né? Então, o 4x menos 6, isso é menor ou igual a 5. Aí daqui resolve-se uma equação do primeiro grau. 4x menor ou igual a 5 mais 6. Daqui eu tenho que o x é menor ou igual a 11. Horas. O x é menor ou igual a 11 dividido para 4. Aí você deixa assim mesmo, em forma de fração. Tá ok? Deu para entender, galera? Se o A, que é a base, estiver entre 0 e 1, isso implica dizer o quê? Aqui o A maior que 1, né? Faltou colocar bem aqui o A maior que 1 em símbolos, né? A função vai ser decrescente aqui nesse caso, né? Então aqui, ó, isso implica o quê? Que o A é um número que está entre 0 e 1, implica que a função é decrescente, tá bom? Mas continua valendo. Aqui qual é a moral da história? Aqui é o seguinte, ó.
Se o a elevado a x for menor ou igual a elevado a y, isso implica o quê? Você vai trocar o sinal aqui da desigualdade, ó. Então aqui você troca o sinal, ó. Deu para entender o que eu falei aqui? Aqui de novo tem 4 possibilidades, né? Aqui de novo tem 4 possibilidades. Qual é a outra possibilidade? É que isso aqui seja trocado, né? Então isso aqui pode ser trocado. Então isso aqui pode ser trocado. Tá bom? Esse é um caso mais. E existe aquela outra opção que eu coloquei, maior ou igual. Então se o a elevado a x é menor ou igual a elevado a y, isso implica que o x é maior ou igual a y. Ou se o a elevado a x é maior que o a elevado a y, isso implica maior ou igual, isso implica que o x é menor ou igual a y. Aqui a grande sacada é que você vai trocar. Então, resolvendo as exponenciais. Então, aqui eu tenho 1/3. 1/3 ele é menor do que 1, tá? Então, isso aqui vai ser escrito como maior 1/3 elevado à quinta potência, tá? Como 1/3 é menor que 1, a gente vai inverter o sinal aqui, ó. Então, aqui troca o sinal. Troca o sinal. Então, o que vai acontecer? 2x mais 5 menor que 5. Ficou 5, né? Bora colocar 3 aqui para ficar um pouquinho melhor. Tirar esse 5 daqui. Só uma questão de conveniência, para não dar 0, tá? Aqui eu vou colocar um 3. Aqui eu vou colocar um 3. Aqui eu coloco 3. E continuo. 2x menor que 5 menos 3. Daqui eu tenho que o 2x menor que 2. Daqui eu tenho que o x é menor que 2. Divido para 2. Daqui eu tenho que o x é menor do que 1. Tá? Então eu chego a essa seguinte conclusão aqui. Tá ok? Então aqui só cuidado se a base for um número maior que 1, continua a desigualdade. Se a base estiver entre 0 e 1, você vai ter que trocar o sinal na hora da exponencial, tá bom? Tá ok? Dúvidas? Não, professor. Que bom. Tudo certo. Então, acho que acabou, né? Ah, acabou. Aí a gente vai para as logaritmas. As logaritmas é um pouco mais complexa. Por quê? Essa é uma que eu estava esperando. Pois é. As logaritmas, elas são funções que vai dos números reais positivos sem o zero nos números reais. Com um exemplo. O que é que está escrito aqui? F de x igual a log de x na base b. A definição, isso aqui é condição de existência. Ó. Isso aqui é chamado de condição de existência. O x é chamado de logaritmano. Isso aqui é chamado de condição de existência. Só vai existir log de um número que ele seja que ser positivo, não tem jeito, tá? Então, por exemplo, não existe assim, ó, log de menos 2, isso aqui não existe, tá? Então, isso aqui nem tente fazer, que vai dar erro na sua máquina. Pode pegar lá, coloque o número negativo e calcula o log. Ele vai dizer que é erro, tá bom? E outra coisa, esse B é a base. Esse B é a base, ele tem que ser um número positivo e diferente de 1, tá? Ele tem que ser um número positivo e diferente de 1. Foi que eu acabei não colocando aqui. Mas tem que ser positivo e diferente de 1, tá bom? Vamos lá. Lê-se logaritmo de x na base b. Da definição de log temos o seguinte. Que log de x na base b
Se ele for igual a y, isso é C somente C, ou seja, vale a ida e vale a volta. A base elevada a y, isso é igual ao logaritmando, que é o x. Então, tipo, aqui já coloquei os gráficos, né? Mas depois eu vou pegar isso aqui e fazer algumas para você no final, tá? Então, gráficos. De novo, o gráfico. Se o b for maior do que 1, a função é crescente, né? É parecidíssima com a exponencial. Por quê? Porque ela é inversa da exponencial. Tá? Isso foi falado na última aula, para quem assistiu a minha aula. Então, olha aqui o logaritmo se a base for 1. Maior que 1, desculpa. Aqui é o seguinte, na exponencial sempre passava no 0, 1. Aqui sempre passa no 1, 0. Ok, ó. Então, o log de 1 em qualquer base, isso sempre vai dar 0, tá bom? Isso significa bem aqui, ó. Então, log de 1 vai dar o 0. Então, aqui a função é crescente, né? Aqui a função é crescente. E a outra base é que se a base for maior do que 0 e menor do que 1, ou seja, ela está entre 0 e 1. A função vai ser decrescente, tá bom? Então aqui eu estou dizendo que a base ela é um número positivo, mas ao mesmo tempo ela está menor do que 1. Aqui eu estou dizendo que a base é um número maior do que 1, ok? Então voltando lá para anterior, está aqui a base, ó. Então aqui a base, o gráfico é esse aqui, a função é decrescente, tá? Decrescente. Só existem essas duas opções, tá? Creio que ela não vai pedir isso aqui, porque isso aqui, se a gente mudar aqui, por exemplo, depois a gente faz uma base para a gente poder entender aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui nesse trocinho aqui da definição. Esse aqui eu vou copiar lá para baixo para a gente fazer algumas coisas aqui. Então, da definição, tipo assim, ó. Log de 9 na base 3. Isso dá quanto? Não sei. Isso eu vou chamar de um valor x, certo? Tá ok? O que significa isso aqui? Deixa eu trocar esse x por y, né? Só sei fazer com y, ó. Então isso aqui vai dar um y. O que eu vou fazer? Vou pegar minha base, elevar um y, isso tem que dar o logaritmando, que é 9. Olha aí, você ficou com uma equação exponencial. A equação exponencial você já sabe resolver pela a disciplina anterior. Então isso aqui é a disciplina não, o conteúdo anterior. Então 3 elevado a y, isso é igual a 3 elevado ao quadrado, porque é o 9 é 3 elevado ao quadrado. Ora, você vai eliminar as bases, de cara você tem que o y vale quanto? Vale 2, tá bom? Mas isso vem lá da propriedade de logaritmos, né? Que eu já falei na aula passada. O que eu falei na aula passada? Propriedades. Que o log de b elevado a n na base b, se aqui são todos b's, isso aqui vai dar quem? Vai dar o n de cara. Então isso aqui dá o n de cara. Então como é que eu poderia fazer isso aqui? Log de 9 na base 3, ele não são 9, não é igual a 3, ó. Mas eu tenho como transformar esse 9 num 3 ao quadrado. Agora sim. As bases são iguais. Isso aqui vai dar quanto? Isso vai dar o número 2. Então, uma outra maneira de achar o mesmo 2 aqui, ó. Tá bom? Através da propriedade. Tá ok? Aí o que vai acontecer? As equações logarítmicas. As equações logarítmicas elas são um pouco mais complexas. Por quê? Eu vou pegar uma lá da professora. Então vamos pensar assim, ó. Log de x menos 3 na base 2. Quando é que isso vai existir? Deixa eu usar um parênteses aqui só por questão de conveniência. Quando é que isso vai existir?
quando x menos 3 for positivo. Isso implica em quê? Que o x tem que ser maior do que 3. Então, se eu jogar qualquer número maior do que 3, resolve o meu problema. Não pode ser o 3, porque 3 menos 3 dá 0, tá? Deu para entender o que eu falei? Sim ou não? Deu, professor. Deu. Beleza. Mas se eu fizesse assim, ó, log de 2 na base x menos 3. Aí o que é que eu tenho que fazer agora? Essa base, ela tem que ser positiva. Isso implica em quê? Que o x é maior que 3. E essa base tem que ser diferente de 1. O que é que isso implica? Que o x tem que ser diferente de 4. Tá bom? Então tem essas duas condições. O e, cuidado com o e aqui, tá? O ou, ele é exclusivo, desculpa, é exclusivo ou inclusivo, depende da situação. Por exemplo, um ou exclusivo, ou você é paraense ou você é goiano. Não dá para você ser os dois ao mesmo tempo. Mas existe um ou inclusivo. Qual é o ou inclusivo? Você pode gostar, ou gosta de futebol, ou gosta de voleibol. Não tem nenhum problema de gostar dos dois, tá bom? O E tem que satisfazer os dois ao mesmo tempo. Então aqui, ó, se eu fosse colocar na reta essa condição, seria isso aqui, ó. A condição de existência, você coloca isso na reta. Aqui é a reta, né? Deixa eu colocar uma outra cor. Então, na primeira condição, que é essa aqui em cima, ele está dizendo que x é maior que 3. Então aqui você coloca o 3. Aqui você coloca o 3. Então aqui é um 3. Mas ela não pode ser o 4. Qualquer número maior que 3 resolve o problema. Mas não pode ser o número 4. 4 é maior que 3? É. Mas não pode ser o 4. Deu para entender? Da injetividade da log é o seguinte, ó. Log de x na base b, isso é igual a log de y na base b. Se as bases são iguais, papai, pode fazer a regra do Pacheco. Então isso implica em que, pela regra do Pacheco, corta a palavra log de b, sobra que x é igual a y. Tá bom? Exemplo. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu acho que lá da professora. Então, por exemplo, log de x na base 3, isso é igual a log de 9, log de 27 na base 9. Ok? Aqui você tem que lembrar de propriedades, né? Eu posso cortar direto? Não, porque aqui está na base 3 e aqui está na base 9. Mas eu tenho como transformar essa base 9 para 3. Como é que eu faço? Log de x na base 3. Isso é log. O de 27 na base 3 ao quadrado. Aí aqui é uma propriedade de logaritmos, ó. Esse 2 ele vai cair 1 sobre 2 aqui para frente, tá? Então fica log de 3 e 27 na base 3. Ok? Acontece que aqui não dá para a gente ainda cortar. Porque tem que ficar nenhum número aqui em cima, nenhum número na frente. Tem que ficar o log de 3, logo a palavra log de 3, tá? Log de 3 aqui. O que é que eu vou fazer? Esse cara bem aqui, ele vai passar para o expoente. Então vai ficar quem? Log de 27 elevado a 1 meio na base 3. Agora sim, ó. Então aqui você tem que estar esperto para as bases. Tchau, base. Tchau, base. Existe o quê? Que o x é igual a 27,12. Ok?
Se eu quiser fazer a simplificação do 27, 27 é 3 ao cubo elevado a 1, 2. Propriedade de potência. X é igual a quem? 3 elevado a 3 meios. Se eu quiser fazer, isso aqui é a raiz quadrada de 3 elevado a 3. Em outras palavras, isso aqui é a raiz quadrada de 27, tá? Já dava para fazer daqui de cara, ó. Isso aqui é a raiz quadrada de 27. Deu para entender? Pela propriedade o quê? Que se tiver uma base elevado a m dividido para n, isso é a raiz enésima do b elevado a m, tá ok? Quando aqui o m é 2, significa que é a raiz quadrada. Então, b elevado, por exemplo, m sobre 2. O que significa? Que é a raiz quadrada de b elevado a m. Um exemplo foi esse que eu acabei de fazer. E é o 3 elevado a 5 meios, por exemplo. Isso é quem? Raiz quadrada de 3 elevado à quinta. Tá? Aí, se você quiser fazer o 3 elevado à quinta, 3 elevado à quinta dá o 243. Ok? É a mesma coisa. Deu para entender? Beleza. Aí, vamos pegar uma em que dá para cortar legal e ficar bonitinho. Tipo, log de x menos 3 na base 4. Isso é igual a log de 9 na base 4. As bases são iguais? São, né? Então aqui é o exemplo 2, né? As bases são iguais? São. Então tchau, log com log, sobra quem? Que x menos 3 é igual a 9, né? Então de cara, x é igual a 12. Ok? Então aqui de cara, x é igual a 12. Resolve o meu problema. Qual era a condição de existência para essa coisa aqui? Vamos chamar a condição de existência de CE. Vamos chamar de CE. Qual é a condição de existência dessa coisa aqui? É que o x menos 3 tem que ser um número positivo. Isso implica o quê? Que o x seja maior do que 3. 12 é maior do que 3? Resposta sim. Então a solução é quem? Solução é o número 12 mesmo. Tá bom? Se de repente eu encontrasse, por exemplo, aqui um x igual a 2, aí pela condição de existência, não seria a solução seria o conjunto vazio, ok? Deu para entender, galera? Alô? Feito isso, deixa eu pegar uma que vai dar mais uma enrolada. Ora, a gente já sabe que as bases são iguais. Aqui a base tanto faz, né? Que essa base aqui poderia ser qualquer número positivo, tá? Ele colocou aqui só para encher linguiça, tá? Mas se você quiser tirar isso aqui, que base seria? Se não tiver base, que base é? É a base 10, tá? 10. Isso. Então aqui você cortava as bases, então sobraria quem? 3x menos 4 igual a x mais 4. Daqui você resolveria que 3x menos x, isso é 4 mais 4. 3 menos x dá 2. 4 mais 4 dá 8. Beleza. Então aqui eu tenho que o x é 8 dividido para 2. O x é igual a 4. Agora, qual é a minha condição de existência? Minha condição de existência é o quê? Que o 3x menos 4 seja positivo. Isso implica em quê? Que o x seja maior que 4 terços. E a outra condição é que x mais 4 seja positivo. Isso implica em quê? Que o x tem que ser maior do que menos 4. Quem é que comanda aqui? Quem é que comanda aqui? O x maior que 4 terços ou o x maior que menos 4? Quem é que prevalece dessas duas aqui? 4 terços. 4 terços. Só que se eu fizer quanto? X igual a 4. Ok?
logaritmos. Tem que usar a definição de logaritmo. Qual é a definição de logaritmo? Eu acabei fazendo errado aqui, peraí. É que eu passei para cá, para outro lado. Qual é a definição de logaritmo? Eu falei em algum lugar do Brasil, não sei aonde. Bem aqui, deixa eu puxar aqui. Tá aqui, ó. Vou usar isso aqui, ó. Tá? Então eu vou copiar isso aqui e jogar lá para o nosso problema. Ok? Então vou usar isso aqui, ó. Como é que fica então? Quem é que faz o papel do B? X menos 2, né? X menos 2 elevado Então ao vai ficar x menos 2 elevado ao quadrado. Isso tem que dar o número 4, concorda? Sim. Beleza, só que x ao quadrado, x menos 2 elevado ao quadrado, isso é quem? Eu não sei como tu vai resolver isso aqui. Eu resolvo assim, ó. X ao quadrado menos 4x mais 4 ao quadrado, né? Esse 4 com 4 vai embora. Daqui eu tenho que x ao quadrado menos 4x é igual a zero. É uma equação do segundo grau incompleta. Coloco o x em evidência, né? Daqui eu tenho que o x é igual a zero ou o x é igual a 4. Tem essas duas opções. Aí agora vamos lá pensar um pouco, né? Então achei esses dois x. Mas pela condição de existência, o que é que tem que acontecer? A base, que é x menos 2, ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então x menos 2 tem que ser maior que zero. Isso implica em dizer que o x tem que ser maior do que 2. Então de cara aqui, elimina essa resposta x igual a zero. Porque 0 não é maior que 2, percebeu? Então, de cara, já elimina a solução x igual a 0. Aí vamos tentar ver se a gente consegue ver se a solução x igual a 4 prevalece. Está faltando o que aqui? E o x menos 2 tem que ser diferente de 1. Tem que ser essas duas condições. E, de cara aqui, o x tem que ser diferente de 3, tá bom? 4 é diferente de... 4 é maior que 2? Sim ou não? Sim. Sim. E 4 é Sim. diferente de 3? Sim ou não? Sim. Então, Sim. solução x igual a 4. Deu para entender? Deu, agora deu. Se você quiser, Obrigada. você verifica. Você pode voltar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e voltar. Fazer um Ctrl C aqui e voltar. Escrever aqui voltando. Se eu voltar para isso aqui, ó. No lugar do x, você substitui o número que você achou. Qual foi o número que você achou? O número 4. Como é que fica? Log de 4, 4 menos 2, não é isso? Isso vai ser quem? Log de 4 na base 2. Só que log de 4 na base 2 é o log, o 4 é 2 ao quadrado na base 2. Ora, propriedade de potência, esse 2 vai ser a resposta. Realmente está tudo certinho, ok. É um teste de verificação, bom? Se você jogasse 0, não resolveria, né? Porque 0 menos 2, a base seria negativa, né? Você entendeu? Sim. Então aqui é uma questão de fazer a questão da verificação, né? A prova dos 9, né? Que a gente diz. Tá ok? Mais alguma dúvida? Aqui pode ter mais Ok. complicações. Você pode colocar aqui no logaritmando números que sejam, por exemplo, a equação do segundo grau, mas logaritmo. As inequações logarítmicas é a mesma história de novo, né? Da monotonicidade, que a função ela pode ser crescente ou decrescente, né? De novo, se a base for maior do que 1, a função é
crescente, né? Então aqui, se o b for maior que 1, a função é crescente. Aí o que acontece? Log de x na base b for menor que log de y na base b, como as bases são maiores que 1, o x é menor do que y. Existem as 4 possibilidades, tá, galera? Log de x na base b, eu vou fazer as 4. Maior que log de y na base b. De novo, vai cortar. Implica em que o x é maior do que y. Ou log de x na base b menor ou igual a log de y na base b. Isso implica que o x é menor ou igual a y. Ou, por último, que o log de x na base b isso implica, maior ou igual, desculpa, a log de y na base b. Isso implica que o x é maior ou igual a y. Tá? As 4 possibilidades. X ao quadrado menos 6x mais 8 tem que ser positivo, tá ok? Eu vou reescrever isso aqui como sendo quem? X menos 2 que multiplica x menos 4. Ok? Se você resolver a equação do segundo grau, você vai encontrar esses dois números, o 2 e o 4, tá? Então aqui eu faço a reta real. Posso pular essa parte, não posso? De resolver a equação do segundo grau. Alô? Pode sim, não tem problema não. Então, vamos lá. Então, resolvendo essa equação no segundo grau aí, tu vai encontrar a solução x igual a 2 e x igual a 4. Aí você coloca na reta, certo? Aí aqui você vem alternando. Aqui, ó, mesmo sinal de A, contrário do sinal de A e o mesmo sinal de A. Sendo que o A é o número 1, tá? Daqui eu tenho que o A é o número 1. E eu sei que o número 1 é positivo. Então aqui vai ser quem? Positivo, aqui vai ser quem? Negativo, e aqui vai ser quem? Positivo. Então eu quero que essa equação seja positiva. Onde é que está tendo essa resposta? Ou ela está à esquerda do 2, que está em azul aqui, ou está à direita do 4, que está em azul aqui também. Essas duas possibilidades. Deu para entender? Eu sim, professor. Tá? Se você Se for só isso, ótimo. Se você construiu o gráfico, você vai ver que não existe, entre o 2 e o 4, não vai ter função. Depois você faz um teste do GeoGebra, se você tiver a oportunidade, tá bom? Como é o como é o f de x, como é o gráfico da função log de x na base, vou colocar uma base 2, uma base 10. A base não está simplificada, não significa 10. Como é o gráfico disso aqui? Não é isso aqui, ó. Não é isso aqui? Sim ou não? Existe função para o zero? Não, né? Observa que ela vai para menos infinito aqui para baixo, ó, mas ela nunca toca no zero. O que é que significa eu fazer assim, ó, uma g de x igual ao mesmo log, só que agora eu quero um x menos 1. E a base continua sendo 10. É a mesma história que eu fiz na questão da exponencial. Você vai fazer a mesma jogada aqui, só que agora aqui você vai fazer uma reta tangente aqui, ó, que é justamente onde não tem um log, que é o número 1. Deu para entender? Não está bem desenhado o meu, né? Deixa eu tentar desenhar aqui melhor. Você faz o eixo, né? Então você pega essa curva aqui, que está deslocada aqui no eixo Y, ó, né? Ou seja, quando aqui é 0, né? Ela tende a tocar, ela tende a fazer isso aqui, ó. Tenta chegar, mas nunca chega, tá? Então ela tende a fazer isso aí. Então você vai pegar essa curva e fazer a mesma coisa. Eu vou pontilhar aqui o 1, pontilha aqui o 1, ó, pontilhei.
ela é uma assíntota. A gente diz que ela é uma assíntota. E faz isso aqui, ó. Isso significa, bem aqui é o 2. Tá? E bem aqui onde está esse pontilhado é o 1. Bom? Tá ok? Qual é a condição de existência aqui? Que x menos 1 tem que ser maior do que 0. Ou seja, o x tem que ser maior do que 1. É o que está escrito aqui, ó, no gráfico. Bom? E lá é a mesma coisa. Se eu fosse fazer o gráfico desse aqui, daria um pouco de trabalho de fazer, tá? Seria 2 partes ela. Ela tem 2 partes. Uma quando o x é menor que 2 e outra quando o x é maior que 4. Deu para entender? Vai embora base com base, né? Como eu sei que a base é 3 e 3 é maior do que 1, como B, que a base é igual a 3 e é maior do que 1, implica em quê? Que x mais 6 continua sendo maior do que 11, ok? Deu para entender? Aí aqui você resolve, x é maior do que 11 menos 6. O x é maior do que 5. Qualquer número maior que 5 resolve o meu problema. 5,01 já resolve. Entendeu? Se a base tiver entre 0 e 1, a gente já não falou sobre isso, para fazer mais aqui. Outro exemplo. Outro exemplo que eu tenho aqui, deixa eu ver. Mesma propriedade, né? Como a base é 8 e 8 é maior que 1, não vai haver alteração da desigualdade. Então, 4x menos 6, isso é menor que 18. Daqui eu tenho que o 4x é menor que 18 mais 6, né? Daqui eu tenho que o 4x é menor que 24. E daqui eu tenho que o x é menor que 24 dividido para 4. Ou seja, o x tem que ser menor do que 6. Ok? Ah, faltou a condição de existência aqui, né? Bem, aqui faltou a condição de existência. Qual é a condição de existência aqui? Deixa eu recapitular e puxar tudo isso aqui para baixo, por favor. Por obséquio. Qual é a condição de existência? Deixa eu arrumar aqui. Aqui nesse, qual é a condição de existência aqui, ó? Escrever aqui, ó. Mais pela condição de existência, o x mais 6 tem que ser positivo. Daqui implica o quê? Que x é maior que menos 6. Não tem nenhum problema do 5 ser, né? O que prevalece? Quem prevalece? X maior que 5 ou x maior que menos 6? E x maior que 5, né? Bom? E aqui eu tenho que fazer o quê? Pela condição de existência, o que é que tem que acontecer? Então aqui, pela condição de existência, 4x menos 6 tem que ser maior do que 0. Isso implica que o 4x é maior do que 6. Isso implica que o x é maior que 6 quartos. Isso implica que o x é maior que 3 meios. Eu dividi tudo por 2, tá? Simplifiquei. Ah, agora aqui já tem um BO. Qual é o BO aqui? É que um está indo para um lado e outro está indo para o outro, né? Aqui nesse primeiro, ó, os dois, ó, x maior que 5 e x maior que menos 6. Se eu fosse colocar na reta, seria isso aqui, ó. Vou fazer uma reta para vocês entenderem o que eu estou falando.
Então tá aqui a reta, ó. Aí aqui você faz isso aqui, ó. Bem aqui você coloca o menos 6. Bem aqui você coloca o 5, tá? Aí aqui eu vou colocar de verde. A primeira, ele quer que seja maior que 5, é onde está isso aqui, ó, certo? A segunda, ele quer que seja x maior que 6, então tá aqui, a x maior que 6, tá tudo de verde. O que é que prevalece na interseção? O que tem nos dois ao mesmo tempo, né? Então na interseção, o que é que prevalece? Prevalece que o x tem que ser maior do que 5, ó. Bom, isso daqui é a interseção. Agora, vocês entenderam? Vocês conseguem entender isso? Sim. Tá? Agora aqui não, ó. Aqui quando eu resolvi, ela está indo para um lado, aqui ó, o x tem que ser menor que 6, mas aqui pela condição de existência, o x tem que ser maior que 3 meios. Aí eu vou fazer as duas retas de novo. Deixa eu colocar isso para baixo. Fazer as retas de novo. Aqui, mais ou menos isso, né? E vou colocar aqui os números. 3 meios e 6. Então vou colocar aqui, fazer interseção. O 3 meios é na segunda 3 meios é aqui. E na outra é o 6. Então pela primeira, vou colocar de vermelho agora. Pela primeira diz que x tem que ser menor do que 6, ó. Tá aqui, ó. Tudo que tá à esquerda do 6. E pela segunda, ele está dizendo que x é maior que 3 meios, ou seja, para o lado direito do 3 meios. O que é que está na interseção? Que está nos dois ao mesmo tempo. Onde é que tem vermelho nos dois ao mesmo tempo? É bem no meio. Só posso pegar a gente que está aqui dentro. Deu para entender? Então, minha resposta é quem? X pertence aos reais, tá o quê? 3 meios é menor do que x, que é menor do que 6. Qualquer número entre 6 e 3 é a solução do problema. Entre 3 meios e 6 é a solução do problema. Se a base estiver entre 0 e 1, o que é que vai acontecer? Vai inverter todas essas parafernálias que eu fiz aqui, ó. Todas essas 4 vai inverter aqui no final, ó. Igual como a gente fez no log. Tá ok? O que vocês querem que eu faça? Eu acho que não vi nenhuma aqui no material.